Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo, do capítulo 36, versículo 1 ao capítulo 37, versículo 29. Bezaleel, Oholiabe e todos os homens prudentes que o Senhor dotou de inteligência e habilidade para saberem executar todos os trabalhos necessários ao serviço do santuário, conformaram-se inteiramente às instruções recebidas do Senhor. Moisés chamou Bezaleel, Oholiabe e todos os homens prudentes que o Senhor tinha dotado de inteligência, todos os que eram impelidos pelo seu coração a empreender a execução desse trabalho. Levaram todas as ofertas que os israelitas haviam trazido a Moisés para a execução dos trabalhos necessários ao serviço do santuário. E, como todo o povo continuasse cada manhã a trazer espontaneamente ofertas, os homens prudentes que executavam os trabalhos do santuário deixaram cada um a obra que estava fazendo e vieram dizer a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a execução do trabalho que o Senhor ordenou. Então, por ordem de Moisés, fez-se no acampamento esta proclamação: que ninguém, nem homem nem mulher, traga mais ofertas para o santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. O material trazido era mais que suficiente para tudo o que havia a fazer. Construção do tabernáculo. Os mais hábeis entre os operários construíram o tabernáculo. 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura, violeta e escarlate, e carmesim com querubins artisticamente bordados. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, sua largura de 4 côvados e tinham todas as mesmas dimensões. Juntaram as cortinas 5 por 5. Laços de púrpura violeta foram colocados na orla da cortina, que rematava esses dois grupos. Foram postos 50 laços na primeira cortina e 50 na extremidade da última cortina do segundo grupo, situadas bem em frente umas das outras. As cortinas foram presas umas às outras por meio de 50 colchetes de ouro, de modo que o tabernáculo formou um todo. Fizeram-se em seguida cortinas de pele de cabra para formar uma tenda sobre o tabernáculo. Foram feitas 11 dessas cortinas. O comprimento de uma delas era de 30 côvados e sua largura de 40 côvados, e tinham todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas foram juntadas de um lado e 6 de outro. 50 colchetes foram colocados na orla da última cortina de um desses grupos e 50 na orla da última cortina do segundo grupo. Depois fizeram 50 colchetes de bronze para unir as peças, de modo que a tenda formasse um só todo. Foi feita a coberta da tenda de peles de carneiros tintas de vermelho, sobre as quais se meteu uma cobertura de pele de golfinhos. As tábuas do tabernáculo foram feitas de madeira de acácia, colocadas verticalmente. As tinham 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes ligados um ao outro. Assim se fez com todas as tábuas do tabernáculo. Fizeram para o lado meridional do tabernáculo, ao sul, 20 tábuas. Meteram sobre essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sobre cada tábua, para seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, fizeram 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, fizeram 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, ao fundo,
fizeram 2 tábuas. Elas eram emparelhadas desde a base, formando juntas um só todo até o alto, na primeira argola. O mesmo se fez com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Havia, pois, 8 tábuas com seus suportes de prata, em número de 16, 2 sob cada tábua. Fizeram em seguida 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as que estavam do lado posterior do tabernáculo ao ocidente. A travessa central estendia-se ao longo das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobriram de ouro essas tábuas e se lhe puseram argolas de ouro, pelas quais passaram as travessas, recobertas também elas de ouro. Foi feito o véu de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, onde foram bordados artisticamente alguns querubins. Fizeram para ele 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro, com pregos de ouro, e fundiram para elas 4 pedestais de prata. Para a entrada da tenda foi feito o véu de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, artisticamente bordado. Fizeram para suspender este véu 5 colunas munidas de ganchos, recobriram de ouro seus capitéis e suas vergas, seus 5 pedestais foram feitos de bronze. A arca e os móveis sagrados. Bezaleel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio e sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e fez-lhe por fora, ao redor, uma bordadura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e pô-las nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Fez varais de madeira de acácia revestidos de ouro, que passou nas argolas colocadas dos lados da arca, para poder transportá-la. Fez uma tampa de ouro puro, cujo comprimento era de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Fez 2 querubins de ouro, feitos de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado, outro de outro, de maneira que fazia um corpo para as 2 extremidades da tampa. Esses querubins, com as suas faces voltadas um para o outro, tinham as asas estendidas para o alto e protegiam com elas a tampa para a qual tinham as faces inclinadas. Fez a mesa de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados, sua largura de 1 côvado e sua altura de 1 côvado e meio. Recobriu-a de ouro puro e fez ao seu redor uma bordadura de ouro. Cercou-a de uma orla de 1 palmo de largura, com uma bordadura de ouro corrente em toda a volta. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro, que fixou aos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, eram destinadas a receber os varais que serviriam ao transporte da mesa. Fez varais de madeira de acácia revestidos de ouro para servir ao transporte da mesa. Fez de ouro puro os utensílios que deviam ser colocados sobre a mesa, os vasos, as xícaras, os copos e as taças necessárias às libações. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido, com seu pé e sua haste. Seus cálices, seus botões e suas flores formavam um todo com ele. 6 braços saíam de seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Em um braço havia 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. Na segunda haste havia 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor, e assim por diante para os seus 6 braços que saíam do candelabro. No próprio candelabro havia 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saíam do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos. E assim era com os 6 braços que saíam do candelabro. Esses botões e esses braços faziam um corpo com o candelabro, formando todo uma só peça de ouro puro batido. Fez 7 lâmpadas de ouro puro e fez de ouro puro as suas
pevitadeiras e os seus cinzeiros. Empregou um talento de ouro puro na confecção do candelabro e seus acessórios. Fez o altar dos perfumes de madeira de acácia. Seu comprimento foi de 1 côvado e sua largura de 1 côvado. Era quadrado e tinha 2 côvados de altura. Seus cornos faziam corpo com ele. Cobriu de ouro puro a sua parte superior e os seus lados ao redor e os seus cornos. E pôs uma bordadura de ouro ao redor. Fez para ele 2 argolas de ouro, que foram colocadas debaixo da bordadura dos 2 lados e serviriam para receber os 2 varais destinados ao seu transporte. Fez varais de madeira de acácia revestidos de ouro, e fez também o óleo para a unção santa e o perfume aromático, composto segundo a arte do perfumista.